Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Mais uma palavra aqui para abençoar a sua vida. Eu peço a você que deixe sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. Deixe seu pedido de oração nos comentários para mim poder orar por você. E hoje o nosso tema é cuidado com as aparências. Nossa leitura está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 4 ao 13. E a palavra do Senhor fala assim: Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagra-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Esses são todos seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amado, nessa passagem aqui, o Senhor Deus mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé para escolher um dos seus filhos para ser rei de Israel. Ele havia rejeitado Saul e foi escolher um dos filhos de Jessé. E Jessé mostra seus 7 filhos e passa todos os seus 7 filhos e o Senhor não escolhe nenhum dos 7. E aí ele fala para Samuel: Não olhe para a aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aí o Senhor pede que Samuel escolha um dos filhos de Jessé. Jessé vai à casa de... E Samuel vai à casa de Jessé e passa seus 7 filhos. Então Samuel pergunta a Jessé: São todos estes seus filhos? E Jessé fala: Não, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas, que é Davi. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se, este é ele, unja. E o Senhor ungiu Davi como rei de Israel. Davi foi um grande rei, segundo o coração de Deus, que era chamado Davi como segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente a Deus e o Senhor consagrou-a como rei de Israel. Porque o Senhor sabia da intenção do coração de Davi. E dos outros irmãos, o Senhor não escolheu nenhum, porque o Senhor sabia a intenção de cada um. E nós devemos ter cuidado com as aparências. Às vezes a pessoa aparenta ser uma coisa que não é. Às vezes a pessoa se aproxima de outro só para enganar,
para roubar, para mentir. E nós devemos vigiar, né? E não confiar em todo mundo que se aproxima perto de nós. Porque a pessoa se envolve com outra e termina se decepcionando. Faz amizade com outra sem saber quem é aquela pessoa mesmo, né? Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Mas nós devemos vigiar, porque Deus vê o coração e a intenção de cada pessoa. E o homem, ele vê só a aparência. Por isso nós devemos ter cuidado com quem se aproxima de nós, para que a gente não venha a ser enganado, não venha a ser decepcionado com as aparências. E vigiar e pedir a orientação ao Senhor, né? Fica essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia na sua presença. Que o Senhor venha estar conosco, guiando os nossos passos, nos protege, nos guarda. Protege a nossa família, a nossa casa, livra do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a cura de toda doença, toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar os lares, as famílias, venha proteger as crianças, venha proteger os idosos, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, amado. Deus abençoe você. Até mais.